Eu vou introduzir já sobre a fibromialgia. Alguém já perguntou, está falando que são 18 pontos de dor e é uma batalha árdua, eu consegui vencer. Os pontos de dor, né, eles existem, são, na verdade, acho que não são 18, se eu não me engano, são 11, porque eu me lembro que são todos bilaterais e tem um único ponto que ele é unilateral, que ele é no centro, se eu não me engano, aqui na região da cervical. E realmente é uma batalha árdua. Dentro da fisioterapia, é um dos pacientes que a gente tem, assim, muito cuidado no trabalhar, justamente porque o diagnóstico da fibromialgia, ele sempre vem com uma questão. O médico sempre fala para o paciente fisioterapia mais o acompanhamento psicológico. Ou seja, a gente sempre falava, né, desde a minha época da faculdade, que a fibromialgia era aquilo assim, no início eu me lembro que tinha alguns professores que ainda falavam, tudo aquilo que os médicos não conseguiram diagnosticar mais no paciente, porque não tem exame que diagnostica a fibromialgia, você não faz uma ressonância, você não faz uma tomografia, não tem exame de sangue, não tem nada que diagnostica. Ele é clínico, o diagnóstico ele é clínico, ou seja, quando os médicos já zeraram todas as outras possibilidades, aí percebeu-se que existe essa síndrome dolorosa muscular que acomete as pessoas, em sua maioria, mulheres. E que o tratamento só é eficaz uma vez que tem o acompanhamento psicológico. Então, já se sabe que ela tem um componente psicológico, ou seja, emocional, muito forte. E dentro da minha prática foi um dos problemas que me fez, inclusive, fazer a busca da terapia corpo-mente, que a gente fala. Entender por que aquela pessoa não consegue sair desse padrão fibromiálgico, por que ela não consegue lidar com essas dores. Então, assim, tanto que a definição, né, que se dá na maioria dos lugares que vocês vão pesquisar sobre fibromialgia fibromialgia é uma síndrome que acomete o sistema muscular, né, e que é uma dor que vem junto com também um cansaço, uma fadiga muito grande. A pessoa não tem energia, ela perde força. E aí ela acomete mais mulheres do que homens. E tem um componente inflamatório. Então, as outras questões elas vão surgindo depois. Então, a artrose, as hérnias de disco, essas questões, elas são secundárias. A fibromialgia não causa isso. O que causa isso é a fibromialgia leva a pessoa a uma imobilidade, porque ela não consegue mais ter energia, ter forças, e aí nisso ela vai entrando em um padrão de sedentarismo por essa falta, por essa dor intensa, e aí as outras questões osteomusculares vão surgindo depois, né? As artroses, as artrites, as hérnias de disco, que são bem comuns nas pessoas. Por quê? Por a fraqueza da musculatura. E o que leva hoje, né, pelo conhecimento que a gente tem da neurociência e também da nova medicina germânica, o que traz a pessoa para isso? São conflitos que, assim como no hipotireoidismo, vividos em isolamento, de um componente traumático intenso, de acordo, lógico, com a percepção de cada um, que vem com essa conotação de um sentimento muito grande de impotência. E a fibromialgia, a gente fala que ela é considerada uma constelação, ou seja, ela acomete, são dois conflitos que estão ali ao mesmo tempo, eles estão ativos ao mesmo tempo, eles não têm correlação entre eles, mas são dois conflitos que estão ativos. Conflitos que nos remetem a situações de impotência e medo da imobilidade. O que é isso, né? O que é? Como é isso? Então, por exemplo, aquela mulher que está casada e dentro daquele relacionamento existe um conflito com aquele marido, vamos colocar uma traição. E ela, por questões sociais, por questões culturais, por questões financeiras, ela não se sente, não sente que ela consegue separar, divorciar, ela se sente impotente para reagir àquilo que ela está sofrendo. É um conflito de impotência que gera nela esse sentimento de impotência. A gente sabe que isso é comum. E depois ela vem para um problema onde, por exemplo, ela não consegue sair de uma situação de trabalho.
né? Ela tá ali no trabalho, tem um chefe, por exemplo, que é extremamente abusivo com ela, então ela se sente imobilizada, ela tem ideias, tem projetos, mas ela não consegue crescer dentro daquilo e ela se sente imobilizada ali dentro daquele ambiente de trabalho, ela não consegue progredir. Então ela tem um conflito de impotência aqui, um conflito de imobilidade junto, em situações totalmente diferentes. E aí o corpo vai reagindo a isso. E lógico, gente, aqui é um exemplo, mas assim, são situações que vão ocorrendo ao longo da vida, né? São várias situações de impotência, de imobilidade, de sentimento de desvalorização também acontece muito com a pessoa. E essa pessoa vai levando isso para a sua vida. E isso vai acontecendo, ela vai ficando cada vez mais com aquele sentimento de impotência mesmo, de não ver a gente costuma falar que ela não tem uma saída para a vida. E aí o corpo tenta se movimentar, mas ele vai perdendo forças, porque vai ficando uma musculatura rígida. Geralmente a pessoa fibromialgica, ela tem uma musculatura extremamente rígida, vários pontos de tensão. Por isso esses pontos, né, de dor que as pessoas têm, são pontos de muita tensão, de muita pressão ali. E aí essa pessoa vai evoluindo. Então a gente costuma... E a dor, ela não é uma dor constante. Não é assim, eu acordo hoje com meus 18 pontos de dor ativos. Um dia você está com os pontos da perna mais ativos, outros dias é o ponto. Por isso que é tão difícil tratar. Hoje você trata a pessoa, ela está com dor nas pernas. Aí você trata a dor nas pernas. Aí amanhã ela está com dor na coluna. Depois ela vem o braço. Depois a cabeça. Então, assim, e eu me lembro que uma das lives que eu assistia, e a Dalila falou assim, é a dor que caminha enquanto sua musculatura vai ficando cada vez mais paralisada. A dor tenta te impulsionar na vida, mas o sentimento de paralisia, ele vai ficando cada vez maior dentro de você. E aí, o sofrimento é muito grande e vai desencadeando, lógico, outros problemas de saúde, porque nosso corpo, ele é interligado. Tudo no nosso corpo está interligado. E aí outros problemas vão surgindo por conta da impotência desse sentimento, da desvalorização. As questões orgânicas aí vão surgindo. Não é isso? Exatamente, Micheline. Isso mesmo. E é importante ressaltar aqui também que a fibromialgia ela é considerada uma síndrome justamente porque ela traz várias questões associadas a ela, como a ansiedade e a depressão, né? Porque também uma pessoa passando tanto mal, com tantas dores, logicamente que isso vai abalar muito mais ainda o emocional dela. E ela vem acompanhada de alguns sintomas que são importantes até para deixar mais claros aqui para quem está nos ouvindo, né? Que é a síndrome do intestino irritado, que é a questão do sono, que a pessoa muito sono, mas é um sono que a pessoa tem que ela não descansa. Ela dorme, dorme, dorme e parece que o sono não é reparador. Por quê? A questão da produção da melatonina no organismo dessa pessoa é baixa. Isso aí também é uma questão muito importante que a gente está falando, a questão da memória também, para essa pessoa também que tem fibromialgia, também ela fica também, ataca também a questão da memória, diminui a questão dessa memória diminuída dessa pessoa. E são situações que essa pessoa vivenciou, como um assalto, como um sequestro, como uma cliente que eu atendi essa semana, ela teve uma perda súbita de uma irmã, né, e ela se sentiu impotente, ela não conseguiu fazer nada, ela se sentiu imobilizada. Então, automaticamente, o dela, se eu não me engano, desencadeou 2 anos depois após a morte da irmã, né, e aí ela não conseguiu, e uma questão muito importante também, que ela não aceita até hoje a morte da irmã. Então, quer dizer, ela está parada na situação, no momento que ela recebeu a notícia. Então, ou seja, a musculatura dela parou. Essa rigidez está até hoje. Então, ela não consegue sair daquela situação, que é uma questão que eu vou ter que trabalhar com ela, muito séria. Eu não aceito, então ela está rígida. Meu som tá ruim, Simone? Uai, tá bom para você, Micheline e Leandro? Tá bom. Pra mim tá dando uns ruídos.
Eu também estou observando os ruídos, mas eu não sabia de onde estava vindo. Eu vou tentar ficar mais próxima, Simone, para ver se melhora. Então, nessa questão dessa paciente minha, essa questão dela é que ela está ainda, como diz, no conflito ativo, vivenciando aquela dor até hoje. Ela tem dias que ela falta, inclusive, ao trabalho, que ela fica de cama. Ou seja, por não aceitar a questão da morte da irmã, que desencadeou toda essa dor, que a fibromialgia ela ataca os músculos, os tendões, as articulações, ela ainda está vivenciando um conflito ativo. Então, isso é muito sério, gente. Por isso que a gente decidiu até falar sobre a questão da fibromialgia, por questões que atacam muito mais mulheres. E uma outra coisa importante, que é uma informação importante, qual lado do corpo dói mais? Porque para nós, do MPC, isso também é importante diagnosticar e saber, porque dependendo de qual lado, e se a pessoa é destra ou se ela é canhota, isso também é uma questão que a gente identifica durante o nosso atendimento. Então, é importante também saber, porque no caso dessa minha cliente, é uma questão de ninho, que no caso foi uma irmã, um parente da família muito próximo. Então, é importante a gente saber a gente faz todo esse trilho do conflito para a gente ajudar essa nossa cliente, esse nosso paciente, nessa questão da fibromialgia. Não é isso, Leandro? Sim, sim, sim. E uma coisa interessante, eu pude ver essa semana, né? Eu conheço uma pessoa que está com um diagnóstico e ela faz o uso de, olha só, 15 remédios. Nossa, muito sério. Por dia. 15 remédios por dia. E tipo assim, que nem, como já até a Micheline falou lá, falou que a própria medicina tá pedindo para olhar para esse lado psicológico, né? Então as pessoas têm que entender isso. O remédio ele tem a sua utilidade na fibromialgia, em qualquer outro tipo de problema, doença ou sintoma. Mas, se a gente não olhar porque a gente está passando de uma forma diferente, Cris, a gente vai passar a tomar remédio. E olha só, remédio de 300, 400, 500, um remédio. Imagina 15. Nossa. Imagina 15. É muito isso, sério. É muito sério. As pessoas elas têm que entender, não, eu vou olhar de modo diferente para mim, com o meu corpo, porque não dá para mim ficar refém. Ele tem o seu, como é que fala? O remédio tem o seu período até um certo tanto. Depois, peraí, não está fazendo efeito, aí eu vou lá e vou trocar por outro remédio que é mais caro, mais forte. A pessoa tinha até remédio psiquiátrico, assim, remédio, vamos dizer, para a pessoa que precisa realmente ficar internada, né? Para melhorar os sintomas dela, né? No hospital, no hospício, no local adequado. Entendeu? Então passou, remédio chegou nesse ponto, né? Então se as pessoas não começarem a olhar para elas sem o remédio, não vai adiante. E aí a tendência, infelizmente, pessoal, você pode estar usando a fibromialgia ou qualquer outra coisa para benefício próprio, mas não vai, não sei se a Cris ia falar disso, porque tem pessoas que usam, né, já comentamos no início, né? É o ganho secundário, né? O ganho secundário, né? E na fibromialgia, por ter a maioria dos casos, pelo menos que eu pude ver assim, né, tem muita relação com a família, né? Tem essa relação fibrose, né, família, tem essa relação. Então é um ambiente que a pessoa está ali presente. Então se ela não tomar atitude, vai ser aquilo. Então ela tem que mudar. E ela tem que olhar. Remédio ajuda, mas não é tudo, né? Exatamente, Leandro. Fazer a colocação. A gente
Então, essa questão da medicação que você falou é muito interessante, porque assim, os remédios que são utilizados, né, para fibromialgia são as medicações chamadas medicações controladas. O que Isso. acontece com isso? Essas medicações, ela tem um componente que cria uma dependência química no organismo, e o organismo vai como se fosse se adaptando àquela dosagem, e é necessário que essa dosagem seja aumentada ao longo do tempo. Então, se a pessoa não faz realmente aquilo que precisa ser feito, porque a maioria das pessoas tem um receio muito grande de procurar o auxílio do psicólogo, conforme é prescrito, eu falo porque 90% dos pacientes que eu atendo, que eu atendi já com fibromialgia, eles acham que é besteira. Ah, porque quer dizer que o médico está dizendo que eu estou criando essa dor, que eu estou inventando dor. Uma fonte de sofrimento muito grande das pessoas que têm a fibromialgia também é porque não tem diagnóstico por exame, então a pessoa fica naquela sensação de que ninguém acredita que eu realmente sofro tudo isso. Então existe muito esse preconceito, porque a pessoa não consegue provar para as pessoas que ela tem aquilo. E isso traz uma fonte de sofrimento e de conflito. Então, o conflito, como o Leandro falou, a maioria dos conflitos que estão relacionados à fibromialgia vem das relações familiares. Geralmente inicia lá nas relações com os pais e depois isso vai se reproduzindo nas outras relações de trabalho, de casamento, de filho, de tudo mais. Então, gente, é necessário olhar para essa raiz. Outro conflito associado também tem a questão das ataques à integridade física e emocional, que vão mantendo conforme a pessoa também vai se sentindo ali desvalorizada, porque ninguém vê ninguém acredita que ela está doente e tal. E a gente fala assim também, que tem uma questão que quando a pessoa está esses dois conflitos estão ativos dentro do organismo, a pessoa está com esses dois conflitos ali ativos, ela perde um pouco da referência dela. Ela perde o poder de decisão e geralmente é uma pessoa que ela se sente muito perdida. Ela não sabe a quem recorrer, ela tem essa dificuldade. E aí o processo doloroso aumenta e a gente fala que essa rigidez muscular que vai surgindo é como se fosse uma tentativa do corpo de falar assim, não, você está perdido. Então é melhor que você fique aqui rígido, paralisado, imóvel, para daí você ter um poder de decisão. É como se fosse o organismo da gente tentando ganhar tempo. E a gente está falando o tempo todo de tempo. Porque essa pessoa, ela tem esses conflitos, né, ativos e ela precisa tomar uma decisão na vida. E qual é a decisão? É olhar lá para trás e resolver aquilo que está pendente lá atrás. Porque a gente falou o quê? A maioria das doenças, o sintoma vem quando o conflito ele é resolvido. No caso da fibromialgia, não. Os dois conflitos, eles permanecem ativos ao longo da vida. Porque se você tem um problema com seu pai e com sua mãe, toda vez que você olhar para o seu pai e sua mãe, aquele conflito vai estar ativo, vai se reativar. Toda vez que você precisar. E a gente sabe que na vida a gente tem todos os momentos. Assim, mesmo que você não tenha contato, mas vem dia dos pais, vem dia das mães, vem dia disso. Então, Semana Santa, não sei o quê. Então, Natal. Então, assim, os conflitos eles ficam ativos o tempo todo. Então, a gente fala que são situações pendentes de resolução. E o MPC nos dá essa possibilidade de levar essa pessoa a resolver esse problema. Então, assim, eu mesmo, foi a primeira pessoa que eu atendi com MPC, foi uma paciente minha com fibromialgia. Então, foi daí que eu me apaixonei pelo método, porque eu fiz esse atendimento ainda no início do curso, né, estudando, assistindo os conteúdos que tinham disponíveis para isso. E para mim, assim, gente, você conseguir o paciente com 10 sessões de fisioterapia, porque como a gente falou, né, ela tem essas questões das fraquezas musculares vão surgindo por conta da dor que ela vai sentindo, e o músculo ele é muito afetado, os processos inflamatórios eles estão muito na musculatura. Então você com 10 sessões, você dá alta para uma paciente com fibromialgia. E como o Leandro falou, essa paciente ela tomava 10 medicamentos controlados. Todos eram controlados. E ela falava assim, eu não aguento mais tomar remédio. Eu passo o dia todo, tem dia que eu não consigo comer de tanto remédio que eu tomo. O meu café da manhã é medicamento. Então você
conseguir com uma pessoa dessa, depois de 2 sessões com o MPC, porque como são 2 conflitos ativos, a gente tem que fazer uma sessão para cada conflito. Então, você fazer 2 sessões de MPC, 10 sessões de fisioterapia, e hoje eu encontro com essa pessoa fazendo corrida de 5 quilômetros, de 6 quilômetros, eu moro em uma região montanhosa. A região que eu moro, ela é montanhosa. E essa pessoa hoje pratica corrida. Uma mulher dona de casa que não estava mais saindo de casa. Estava ficando imóvel dentro de casa porque ela não tinha forças para sair. Então, para mim, aquilo foi fantástico. Entende? Você olhar e falar, tem cura. E as pessoas ainda, a gente ainda recebe pacientes. Esses dias mesmo fiz uma consulta e me dói quando eu venho uma pessoa para o meu consultório falar assim, eu fui diagnosticada com fibromialgia e o médico falou que não tem cura, né? Então, assim, infelizmente, essa é a cultura da medicina convencional. Eu não sei por que eles têm, né? Eu tenho amigos médicos, tenho parcerias com vários médicos, mas, assim, uma coisa que eu sempre questiono é por que eles têm a necessidade de falar para as pessoas que tal doença não tem cura, que uma hérnia de disco não tem cura, que uma fibromialgia não tem cura. Gente, a hérnia de disco é o que mais a gente consegue curar, é a hérnia de disco com a fisioterapia e agora com o MPC. Antes do MPC, a gente já tinha no nosso trabalho, eu trabalho no serviço público de fisioterapia. E dentro do nosso trabalho, no serviço público de fisioterapia, a gente curava a hérnia de disco que já tinha indicação cirúrgica. E agora com o MPC, é muito mais rápido. Então, assim, por que essa necessidade? Então, a gente precisa do quê? Do conhecimento. E algumas pessoas aceitam quando a gente fala, né? Igual a gente está falando aqui para vocês. Somos 3 terapeutas com experiência, prática, clínica, e a gente está aqui dizendo para vocês, se vocês acreditarem, a cura vem, ela acontece. Mas, é o que eu falo para meus pacientes desde quando eu me formei. Se é isso que você acredita, assim será. Mas se você não acredita, eu posso te ajudar a fazer diferente. E foi assim, e essa paciente hoje está aí feliz da vida. Hoje ela não toma nenhum remédio mais. Ela diz que só tem uma caixa de um comprimido, porque, como eu falei, algumas coisas acontecem na vida e às vezes, para quem já tem a memória, né? Geralmente, alguns acontecimentos vêm com a dor. Mas ela fala, Micheline, eu só tenho aquela caixa de remédio para eu me lembrar que eu não preciso mais dele. Eu acho muito engraçado quando ela fala isso. Eu tenho aquela caixa de remédio para olhar ali e falar, eu não preciso mais de você. Mas é importante lembrar mesmo, né, Micheline? Porque parte do desejo da pessoa. Às vezes a gente fica querendo ajudar, querendo muito, a gente sabe quais são os conflitos que podem estar por detrás dessas dores, dessa forma como a pessoa fica, porque é dolorosa. Mas se o outro não desejar, gente, não tem como, a gente não pode ajudar o outro. Eu sempre falo nas lives que a gaiola se abre pelo lado de dentro. Não espere que o outro faça por você. E muitas pessoas têm um ganho secundário. Mas eu não sei até onde esse ganho secundário é benéfico, porque você também fica passando mal. Você não saber como que vai ser o seu dia seguinte. Se você vai estar sentindo dores, aonde vão estar essas dores, como que vai estar o seu humor, se você vai estar com depressão, se você vai estar ansiosa. Gente, você vive numa corda bamba o tempo todo. E uma corda bamba daquilo que é vital para a nossa vida, que é a nossa saúde. Né? E eu vi aqui, Micheline, que nós tivemos 2 pedidos de pessoas para poder estar conosco aqui, né? Participando ao vivo, e a gente tem até um projeto que está chamando dentro da temática que a gente estiver dialogando, né? Vamos ver se na próxima, porque hoje já está bem, cedeu bastante o nosso horário também, a temática vale a pena ser dialogada, ser falada, ser esclarecida, trazer esse conhecimento à tona para as pessoas, né? Principalmente para as mulheres que sofrem com essa síndrome, para procurar mesmo a ajuda terapêutica, porque há o processo da autocura, sim, através da terapia, tá? Mas hoje não dá para a gente trazer, porque até a gente não programou para isso, nós trouxemos o Leandro, que para a gente foi muito importante aqui hoje, contribuiu demais conosco, e se ele quiser falar mais um pouquinho sobre a fibromialgia, é muito bem-vindo, antes da gente encerrar, tá, Leandro? Mas na próxima, sim, quero poder estar trazendo pessoas, eu e Micheline, para dialogar em cima da temática que a gente vai falando, dar seu depoimento acerca dos sintomas,
como que tá aí, se tá fazendo terapia, se não tá. Então é muito importante pra gente, sim, a participação de vocês aqui conosco, tá? Leandro, pode falar, viu, meu bem? Assim, tinha falado praticamente tudo, né? Eu só queria deixar bem claro, assim, que dentro do método do MPC, a gente vai olhar para as pessoas que estão aí, o contexto do sintoma, né? Então, o que mais está te afligindo nesse momento, né? Porque, às vezes, vamos supor, a pessoa chegou e... Lógico que a gente vai olhar como um todo, mas, assim, o que anda mais dando problema para você, o que está mais te afligindo, a pessoa no ombro. Eu vejo bastante gente, né, tal. Então, o que a gente vai fazer com o MPC? Vamos olhar para isso. Né? Lógico, a gente vai conversar, e vamos conversar, até deixar claro também, eu não sei, eu uso bastante assim dessa questão do conversar. Então, de repente, numa primeira sessão, a gente até não... vamos conversar ali nas horas, vamos conversar, porque o importante é isso. Aí depois a gente vai olhar o resto. Mas vamos entender o porquê dessa sua dor, principalmente aqui nos ombros, o que você está levando aí, o que você quer levar, entendeu? Nós até tivemos uma pessoa aí falando aí, Leandro, sobre que para ela era carregar o mundo nas costas, né? Isso, foi. Verdade. Então, o MPC, ele vai, né, bem cirúrgico ali, né? Então, é isso. Não tenho mais nada a acrescentar, não. Vocês já falaram tudo, praticamente. Né? Então, vamos fazer nossa foto aí. E aprendendo muito com vocês, tá? Vamos muito fazer obrigado. nossa... Pode deixar que você vai ser convidado para outras lives. Vai estar conosco aqui, compartilhando conhecimento com as pessoas que já nos acompanham, outros que virão com certeza absoluta. Eu acredito nisso, né? Micheline também. E vamos trazer pessoas também para estar vivenciando com a gente aqui essa experiência, dando depoimento, ou seja, de cura, igual a Malena, né? Acho que a Malena deu depoimento aqui conosco hoje, que ela se curou da fibromialgia, né? E trazendo os depoimentos, relatos através do chat, participando, para a gente é muito importante. E compartilha, igual o Micheline já colocou aí, para as pessoas que não estiveram aqui, mas que passam por este sofrimento, com estes sintomas, com essas patologias, para que elas encontrem também na terapia, né? Não só do MPC, porque nós não trabalhamos exclusivamente só com o MPC, temos outras técnicas dentro da nossa formação, que auxilia também as pessoas a descobrir também as origens emocionais de tudo aquilo que elas estão vivenciando. Tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer a nossa foto. Quer falar, Micheline? Fazer o print da live? Tá, vou fazer aqui, peraí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer aqui. Você vai fazer? Ótimo. Calma, que eu fiz acho que você conversou bem na hora. Deixa eu só tirar aqui. Acho que agora ficou bom. Ótimo. Então, gente, agradecer a todos pela presença, agradecer ao Leandro por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente contribuindo de forma maravilhosa aqui conosco no dia de hoje. Leandro que sempre participa das nossas lives, sempre está aí com a gente desde o início. Meet está assim gravada, vai ficar gravada no perfil da Cris, a live, para quem perdeu. Então, vai ficar gravada, né, a live no perfil da Cris. Se você conhece alguém que tem fibromialgia, alguém que tem hipotiroidismo, mesmo que a pessoa não acredite, não ache que isso mande, envie, porque de repente isso toca na pessoa e a pessoa aceite, né? Veja com outros olhos isso que ela está passando, entendendo, né, que a gente está aqui para acolher, a gente está aqui para cuidar, sem julgamentos, porque toda história, ela tem uma origem e toda origem para a gente é o que a pessoa vivenciou. Às vezes aquilo que parece bobo para a gente foi muito importante para aquela pessoa, entendeu? Então,
a gente não julga nada e a gente trabalha justamente com esse acolhimento, com esse olhar integral, como o Leandro falou, né? Olhar o indivíduo como um todo, porque às vezes é uma dor no ombro, parece besteira, mas essa dor no ombro esconde muita coisa que vem lá atrás, que ainda não se tornou um sintoma físico, porque tem muito isso. Então, a importância da gente fazer a terapia até antes de ter sintomas, né? Porque muita gente não entende isso. Então, assim, a terapia também é promoção de saúde, ela não é tratamento apenas, a gente também pode trabalhar com promoção, entendendo que a história de cada um é a história de cada um. Então, muito grata a todos que participaram, a quem vai assistir depois, gratidão, Leandro, Cris, mais uma vez, né? Gratidão aí por nossa parceria de todas as semanas. A semana passada não deu para a gente fazer nossa live, né? Porque meu bebê adoeceu na viagem. A gente tive que mudar planos de viagem, mas graças a Deus está tudo bem agora. E um grande beijo a todos e a todos também que vão assistir depois. Uma boa noite. E até quinta-feira, né, Micheline? Se Deus quiser, sim. Boa noite para todos vocês e aguardamos vocês na próxima quinta-feira com mais uma live, né, com o nosso compromisso de trazendo conhecimentos para vocês acerca da terapia e acerca das origens emocionais dos sintomas, né, físicos e emocionais para vocês aí. Tá bom? Aguardo vocês. Abração. Tchau, tchau. Tchau.